Ó, personalizada. Vou nem usar a minha. Amém? Podem assentar. Neste momento, apenas clamo pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida e que eu possa esvaziar-me de mim mesmo para poder manifestar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você nesta noite. Amém? Quem aí está com um coração aberto para receber aquilo que Deus já preparou para nós? Abram comigo, por gentileza, João capítulo 2. João capítulo 12. João 2, do versos 1 ao versos 11. Acompanhe comigo. João capítulo 2 diz o seguinte: 3 dias depois, repita comigo, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mão de Jesus, Jesus também foi convidado. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: chamou o noivo. Repita comigo: chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Repita assim, ó: o melhor de Deus para mim ainda está guardado. E eu alcançarei em 2023. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Canaã da Galileia. Repita comigo: com este, deu Jesus princípio, mas enfatiza princípio. Deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou, portanto, assim a sua graça, e os seus discípulos creram nele. Nós enfatizamos durante essa leitura alguns tópicos: 3 dias, o noivo e os sinais. Eu quero neste momento pedir a você a sua redobrada atenção. Muito já se pregou essa palavra, muito já se ministrou essa palavra, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração na noite de hoje é algo que nos remete a algo fundamental e estratégico para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor decretou, projetou, desenhou para nós. Se você não está entendendo, nós estamos em um ambiente extremamente profético. Nós estamos em um ambiente profético.
E aquilo que já está liberado na atmosfera dos céus, se você crê, você sai daqui hoje carregando aquilo que já está liberado para você. E como ato profético de hoje, eu te pergunto: você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Não, eu acho que tem só meia dúzia aqui que entendeu. Como ambiente profético, eu pergunto: você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Está preparado? Então, se você crê na palavra que você liberou, você vai fazer um ato profético agora. Erga suas mãos. Agora pega o papelzinho que você desenhou o seu 2023. Pega ele aí. Pegou? Agora rasga. Rasga o seu desenho. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você desenhou. Não, eu vou falar de novo, acho que você não está entendendo. O que Deus tem para você no ano de 2023, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não viram, não subiram ao seu coração, porque Deus guardou no princípio de todas as coisas. Hoje eu venho trazer uma palavra para você, que se você compreender o que está sendo liberado aqui, você vai viver algo extraordinário, que até hoje, por maior que tenha sido a sua experiência com Deus, você ainda não experimentou. E o que eu venho te dizer hoje é um entendimento extraordinário da parte de Deus, porque nós lemos aqui no versos 11 do capítulo 2 de João, que com a transformação da água em vinho, Jesus deu início aos sinais. Veja bem, está dizendo que com a transformação da água em vinho, deu Jesus princípio aos sinais. Se eu fosse entender essa palavra de forma razoável, nós poderíamos dizer que Jesus, com a transformação da água em vinho, teria dado início aos milagres. Mas por que a palavra está dizendo que Jesus não deu início e deu princípios, e não deu princípio aos milagres, mas deu princípio aos sinais? João vai dizer que se fosse escrito todos os milagres que Jesus Cristo fez nessa terra, não haveria no mundo livros que coubessem. Mas quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, os milagres aqui relatados nesses livros pelos apóstolos de Jesus Cristo, são todos os mesmos. Eu vou falar de novo. Mas João disse que se nós tivesse escrito todos os milagres de Jesus Cristo no livro, não haveria no mundo quantidade de livros o suficiente. Mas quando eu pego a palavra de Deus, que eu vou ler a palavra de Deus, lá estão relatados pelos apóstolos de Jesus Cristo sempre os mesmos milagres. Você já parou para pensar por que isso acontece? É porque Jesus Cristo, Ele não desceu do céu para ser aqui reconhecido como um Deus absoluto apenas de milagre, mas Ele veio aqui para dar um sinal do céu aos seus. Eu acho que você não entendeu. Jesus não entra na sua vida para gerar milagres. Jesus entra na sua vida para gerar sinais. Você é um sinal vivo da existência de Deus. Eu acho que você não está pegando. Você é o sinal vivo da existência de um Deus vivo. Nós precisamos entrar na história para nós compreendermos o que está escrito aqui, porque Jesus Cristo, nós precisamos entender e ir
há mais de 2000 anos atrás, que Jesus Cristo, em todos os milagres operados, ele estava dizendo para aquele povo que ele era o Messias enviado dos céus. Algo extraordinário. Veja bem, Jesus, Moisés, com seu cajado, operou maravilhas ou não? Sim ou não? Sim. Outros grandes homens de Deus, até a chegada de Jesus Cristo, operou maravilhas ou não? Então, se Jesus desce do céu para fazer milagres, ele é apenas a continuidade daquilo que homens estavam fazendo até aqui. Mas quando ele desce do céu para fazer sinais, ele é a representação de Deus que está no céu, na terra. Se eu recebo as bênçãos e as misericórdias de Deus sobre a minha vida como milagre, eu não reconheço o meu Deus que está no céu, porque eu estou apenas conectado naquilo que meu Deus me entrega, e não naquilo que meu Deus é. Eu vou falar de novo. Se eu não compreendo que os milagres que Jesus entrega sobre a minha vida é um sinal da existência de Deus, eu não consigo reconhecer Deus como Deus, porque eu estou apegado exclusivamente no milagre. Agora tem um detalhe. Por que Jesus Cristo, a palavra está dizendo aqui na minha versão de forma clara, Jesus deu princípio e não início. Sabe qual a diferença de princípio com início? É porque aquilo que você inicia na terra termina na terra, mas aquilo que você dá princípio, aquilo que você dá princípio na terra se completa no céu. Não. Deixa eu te contar uma coisa, vou falar de novo. Aquilo que você inicia aqui termina aqui, mas aquilo que você dá princípio conectado com as coisas dos céus se completa no céu. Os princípios dos sinais de Jesus Cristo começou na transformação da água do vinho, mas o último sinal de Jesus Cristo é quando o céu se abrir e ele descer de lá para poder resgatar a sua igreja. Então aquilo que Jesus começa, ele termina. Aquilo que Jesus dá princípio se completa com as coisas dos céus. Mas aí nós precisamos entender uma coisa de forma muito clara. Jesus Cristo, ele dá princípio porque ele é o próprio princípio. Eu vou falar de novo. Jesus Cristo dá princípio porque ele é o próprio princípio. A palavra vai dizer que tudo que se fez, fez através dele e para ele, e nada do que se fez sem ele existe. Tudo que se fez a partir dele. Ele é o próprio princípio. Para que eu possa viver o princípio de Deus, eu preciso estar conectado em Jesus Cristo, que é o próprio princípio. Agora eu estou falando de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que vem mostrar para mim e para você, que quando eu vivo aquilo que está escrito nos céus, desde a eternidade, é muito maior e muito melhor do que eu viver a minha vontade dentro dos meus projetos e dos meus planos. Hoje Jesus Cristo me mandou aqui para te dizer: rasga os seus planos, rasga todos os seus projetos e se sucumbe à vontade e à autoridade de Jesus, porque o que Ele tem para mim, para você no ano de 2022 é viver o princípio, aquilo que Ele escreveu com a ponta do dedo dele sobre a sua vida, não aquilo que você escreveu com a ponta da caneta Big que você tem dentro da sua casa. Porque o que você tem dentro da sua casa, dependendo da enxurrada, às vezes você até perde dentro do meio do caminho ao decorrer do ano. Sabe aquele projetinho que você faz? Aquele negocinho que você escreve? Ao decorrer do ano você escreve, você esquece ele. Mas quando você vive aquilo que está escrito nos céus, esse aí está selado com o selo de Deus. Esse aí não tem homem que te toma. Isso não tem circunstância que te toma.
E hoje o Senhor me trouxe aqui para te falar justamente isso. Deus criou todas as coisas, e toda a essência da sua vida, ela não está apenas no dia em que você nasceu do ventre da sua mãe. Toda a essência da sua vida está no dia que Deus criou todas as coisas. Por isso que voltar ao princípio é voltar à sua origem. Voltar ao princípio é voltar à sua origem. Nós precisamos compreender algo que é fundamental e estratégico para as nossas vidas. A palavra vai dizer que Deus criou no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra vai dizer que um dia é para Deus como um ano, como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Quando você tenta compreender o que quer dizer esta palavra, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, é que Deus não está ligado ao nosso tempo terreno. Deus está ligado ao tempo da eternidade. E todas as coisas foram feitas por Deus em apenas um único dia. No dia em que Ele decidiu criar todas as coisas. No dia que Ele decidiu criar todas as coisas já foram feitas. Ele trouxe vida e forma ao decorrer do tempo. Aquilo que você está vivendo no seu hoje, e aquilo que você vai viver no seu futuro, daqui 5, 10, 20, 30 anos, já está escrito por Deus desde o princípio. Nós precisamos entender que todas as coisas já estão formadas em Deus. Vai dar forma e vai criar vida, se eu estiver caminhando de comunhão e de acordo com a obediência que Deus estabeleceu sobre mim. Para que eu possa viver aquilo que Deus escreveu, desenhou, planejou sobre mim, é necessário que eu esteja andando em obediência. Por esse motivo, a palavra vai dizer que Jesus, mesmo tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, tornou-se homem, criou-se forma de homem e veio à terra para viver de acordo com a obediência de Deus. Mas tem um detalhe que eu quero ler para você. Efésios 1, capítulo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, quando? Assim como nos escolheu nele, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, está escrito, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e o amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, cujo segundo beneplácito da sua vontade. Você foi criado, escolhido por Deus, antes que tudo fosse formado. Já parou para pensar nisso? Antes que tudo tivesse tomado forma, a palavra está dizendo, tomado forma, você já tinha sido escolhido, porque Deus te escolheu, quando Ele escolheu criar todas as coisas. O que você está fazendo aqui, é cumprindo um propósito de Deus, criado antes da fundação do mundo. Viver os princípios, viver o princípio, aquilo que está determinado por Deus, quando Ele pensou em mim e em você, é algo que depende
única e exclusivamente de mim e de você. E a palavra vai continuar nos dizendo o seguinte: que Deus, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra estava sem forma e vazia. Entre o versículo 1 e o versículo 2 tem um tempo. Eu não sei te determinar, não sei te falar quanto tempo tem um tempo, mas existe um tempo. E quando Deus então resolve dar forma para aquilo que não tem forma e preencher aquilo que está vazio, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, no 6º dia, depois que ele já criou os luminares, já criou a divisão das águas, já criou as ervas, já criou os animais, já mandou a terra produzir tudo que tinha para produzir, já mandou as águas produzir tudo que tinha para produzir, ele então cria o homem e a mulher, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Naquele dia em que Deus criou o homem à imagem e semelhança, Ele não estava criando apenas Adão, Ele estava criando Adão lá no Éden, mas também já estava criando Thales Moura em 1990. Eu acho que você não entendeu. Você não é um projeto falhado de Deus, você não é um projeto apenas acoplado a algo que não deu certo, você não é um remendo do plano de Deus. Você não é um remendo, você é um plano original. Não, você não é um remendo, você não é um rascunho que não deu certo. Você é um plano original de Deus. E a palavra vai nos dizer que, criado então Adão e Eva, Deus descia dos céus e caminhava com Adão na virada do dia. Então era um sinal muito claro de que Deus tinha criado o homem para ter relacionamento. Mas a palavra também vai nos dizer que Deus deu uma ordem para Adão e para Eva, para que comeres de todos os frutos, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Só que tem um detalhe. Adão, ao invés de viver o princípio de Deus, resolve criar um plano em detrimento do princípio. Adão, ao invés de viver o princípio que Deus tinha estabelecido, o início de todas as coisas, ele resolve criar um plano paralelo ao princípio que Deus estabeleceu. Então ele cria um plano. A mulher dele cria um plano. A serpente vem dentro do jardim do Éden, também cria um plano. Você está vendo que geralmente planos criados no ambiente terreno nem sempre dão certo? Que viver um princípio que está estabelecido no céu é a garantia de que você vai chegar na vida eterna? Adão e Eva dão então ouvidos ao plano da serpente, e Eva, dando ouvido ao plano da serpente, também cria um plano e chega até Adão dizendo o seguinte: olha, vamos comer desse negócio aqui, porque nós não vamos morrer. Pelo contrário, a gente já tem relacionamento com Deus, a gente já está no jardim do Éden, a gente já tem tudo, mas nós não sabemos diferenciar o bem do mal. Então vamos fazer o seguinte: se nós comermos isso daqui, nós vamos ser um pouquinho mais perfeitos do que nós já somos. Só que eles se esquecem que Deus criou um plano antes da fundação de todas as coisas, que Deus estabeleceu um princípio antes da fundação de todas as coisas. E nesse momento Adão e Eva comem do fruto, e a palavra vai dizer que Deus desceu do céu e chamou por Adão, e a palavra vai nos dizer que Adão estava escondido por detrás de uma árvore. Sabe qual é o grande problema de Adão? É que Adão já nasceu grande. Você não entendeu? Adão não foi gerado de um ventre. Adão não teve as fases de crescimento. Adão não chorou de fome. Adão não precisou ser amamentado. Adão não precisou engatinhar. Adão não precisou ser ensinado a andar. Adão não precisou ser colocado papinha na boca dele. Adão já nasceu grande.
problema é quando nós nos consideramos grandes em nossa vida, a ponto de querer interferir no princípio de Deus com os nossos planos. Esse é um problema sério nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, nos consideramos grandes o suficiente para vivermos de forma independente a Deus. Só que a palavra nos diz que Adão estava por detrás de uma árvore. E Deus vai dizer que todas as árvores eram para gerar frutos para mantimento. Todas as árvores que estavam colocadas no jardim do Éden tinham uma missão, um propósito: gerar mantimento e provisão para Adão e para Eva. Só que quando Deus chama por Adão e Adão peca, erra e cai, ele está escondido por detrás daquilo que Deus tinha dado para ele para ser provisão. Sabe o que Deus quer nos dizer aqui? É que tem muitas pessoas que Deus entrega a provisão, e quando Deus entrega a provisão, se esconde de trás da provisão para não ter que se mostrar e se apresentar a Deus em obediência. Muitas pessoas, quando Deus entrega a provisão, que Deus entrega o propósito, que cumpre a vontade, entrega aquilo que vai gerar provimento, se escondem por detrás da provisão. Vou tentar falar de forma mais simplificada. Vem para a igreja, faz o propósito, vem nas primícias, vem no desenhando, aí Deus resolve então abençoar, gera dentro do seu jardim a árvore que vai gerar a provisão. Aí quando Deus gera a provisão, sabe o que ele faz? Aí ele cai e se esconde por detrás daquilo que Deus deu, porque já não acha que é necessário mais viver em obediência, porque aquilo que buscava já foi encontrado, aquilo que queria já tem em mãos, aquilo que precisa já é o suficiente. Mas se esquecem que quem criou a árvore foi Deus. E mesmo que você esteja escondido por detrás dela, Ele ainda te enxergará, porque Deus te criou, e Deus criou o seu jardim, e Deus criou a árvore que te gera provisão. Viver escondido por detrás daquilo que Deus te deu, porque você está numa zona de conforto, é o maior equívoco da sua vida, porque você não vai viver o princípio estabelecido por Deus. E a palavra vai dizer para nós que quando Deus desce, vê Adão escondido por detrás daquilo que Deus gerou para ele como provisão, e ele cai, ele é expulso do jardim. Eu venho te dizer uma coisa: hoje Deus vai levantar homens grandes que estão caídos. Não, você não está entendendo. Hoje Deus vai te chamar para sair por detrás da árvore. Hoje Deus te chama pelo nome. Eu acho que tem gente que não está pegando. Hoje Deus vai te chamar pelo nome. Quando Deus desce do céu, anda no jardim do Éden e chama por Adão, Ele não chamou Adão porque Adão pecou. Ele não desceu porque Adão pecou. Ele não desceu para sentenciar Adão. Ele não desceu para poder condenar Adão. Ele desceu porque Adão tinha pecado aqui no jardim do Éden. Mas Deus já estava lá no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Você não entendeu. Quando Deus desce para falar com o homem em queda, Ele não está olhando o pecado daquele homem, Ele está olhando a mulher que está do lado daquele homem, porque Ele sabia que para Jesus Cristo nascer era necessário o ventre de uma mulher. Você não está entendendo. Deus está descendo aqui
para te chamar por detrás da árvore e para chamar pelo seu nome, para levantar você, não é para te condenar, é porque Ele já sabe o que está escrito sobre você no seu futuro, e Ele veio para entregar aquilo que já está escrito sobre você. Quando Satanás desce no jardim do Éden e cria um plano, ele só não se lembrou de um pequeno detalhe: é que o plano de Satanás já estava no roteiro de Deus. Quando Satanás desce, chega lá no jardim, vai falar com Adão e com Eva, acha que está atrapalhando Deus. Na verdade, ele está só impulsionando o propósito. Eu venho aqui como boca de Deus te dizer: quando Satanás entrou na sua vida, que ele te derrubou, que ele te fez cair, que ele te fez pecar, se ele estiver achando que te sacramentou como um derrotado, ele só está cumprindo aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. Ele não tem poder para estabelecer planos, porque por mais que ele desenhe planos sobre você, esses planos já fazem parte do propósito. Não, eu vim para te dizer que hoje Deus vai te chamar pelo teu nome. Não importa como você esteja aqui. Por isso que eu te disse no início da minha ministração: pega o seu projeto, o seu plano, rasga, porque hoje você vai sair daqui com aquilo que Deus tem escrito sobre você no livro da vida. Hoje Deus vai te entregar algo que você nunca viveu na sua vida. 31 de dezembro de 2021, eu e a minha família estávamos de Covid, nós não viemos para o culto da virada. Mas aí eu fui para o meu quarto de oração, e naquele dia eu fiz uma oração. Eu disse para Deus, ajoelhado sozinho: Pai, 2022, faço projeto nenhum, abro mão de todos os meus desejos, de todas as minhas vontades, de todos os meus sonhos, de todos os prospectos que eu tenho de vida, eu anulo eles hoje, para viver o que o Senhor tem para mim. 1º de janeiro de 2022, eu recebo uma palavra: você vai viver o princípio de Deus neste ano, vai ter acesso às coisas que você nunca teve, e vai conhecer a Deus de forma que você nunca conheceu. Passei a dar ouvidos à palavra e às ordens do Espírito Santo, vivi uma vida de dependência em Deus. Dói, machuca, é doloroso, você vai chorar, mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te autorizar para se mover, você vai em lugares que Ele nunca te levou. Não, você não está entendendo. Hoje é 6 de janeiro de 2023, dia 31 de dezembro de 2022, eu recebi uma palavra. Olha o que Deus fez comigo. Eu fiz uma oração dia 31 de dezembro de 2021. Dia 1º de janeiro de 2022, Deus liberou uma palavra. Dia 31 de dezembro, Deus me deu aquilo que Ele prometeu no dia 1º de janeiro. Porque eu resolvi obedecer e viver o princípio. Hoje, 6 de janeiro de 2023, eu encerro um ciclo de 6 anos, no mesmo dia em que eu iniciei, no dia 6 de janeiro de 2017. Eu vou falar de novo porque você não pegou. Eu comecei um ciclo no dia 6 de janeiro de 2017. Eu encerro o ciclo dia 6 de janeiro de 2023. Porque eu não vivi o que eu escrevi, eu vivi o que estava escrito
pelas mãos de Deus. E quando você vive o que está escrito pelas mãos de Deus, vai ter detalhes como a data do 6 de janeiro de 2017 com 6 de janeiro de 2023, para Ele te provar que é Ele quem está no negócio. Porque você não tem capacidade de pensar num detalhe tão rico como esse, tem? Você tem? Começar num dia, começar em uma data e terminar numa data semelhante 6 anos depois? Você não tem. Então, quando você vive os propósitos, princípios de Deus, você vive riquezas como essas que eu estou te contando. E a palavra vai dizer que Adão e Eva então são tirados do jardim, mas não é por condenação, não é apenas porque Deus é um Deus revoltado, um Deus rebelde, não, é para cumprir o propósito, porque Jesus Cristo tinha que nascer. Mas você não entendeu. Vai ter momentos que Deus vai te tirar de lugares, que não é porque você está pecando, não é porque você é um filho rebelde, não é porque Deus deixou de gostar de você, não. Ele vai te tirar de lugares, é porque algo grande tem que nascer. Ele vai te tirar, porque uma promessa precisa ser gerada no seu ventre. A história passa, vem o dilúvio, vem Noé, vem Abraão, e vai passando, vem Moisés, chega em José, José se encontra com Maria, e quem foi induzido pela serpente? Quem? Mulher. Sim? Jesus nasceu de que ventre? É Jesus te dizendo que aquilo que é amaldiçoado, hoje, Ele transforma em bênção. Não, você não está pegando essa palavra. Nós estamos em um ambiente profético. Aquilo que julgaram ser uma maldição na sua vida, hoje Deus transforma em bênção. Hoje Deus te entrega algo extraordinário. Passado isso, meu Deus do céu, presta atenção aqui. Esse aqui é o feeling da palavra. Então, passa gerações, até que chega em José. José se encontra com Maria, cria-se então um relacionamento entre os dois. E no certo dia, está lá Maria, e vem o anjo do Senhor e diz para Maria: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto. E o Espírito Santo se apossou de Maria e gerou no ventre o Messias. Deixa eu te falar. Quer viver algo extraordinário da parte de Deus em 2023? Empreste o teu ventre ao Espírito Santo, porque quando você emprestar o teu ventre, ali vai ser gerado a promessa da geração. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje o Espírito Santo de Deus está liberado aqui, para aquele que aceitar, para aquele que se dispuser, para aquele que quiser oferecer o seu ventre, para que seja possuído, para que seja cheio. Vou falar de novo, porque nem todo mundo está com a mão aberta, está com a mão levantada. Deus me trouxe aqui para te dizer: o Espírito Santo de Deus está liberado aqui, para aquele que está disposto a emprestar o seu ventre, para que seja cheio, para que seja cheio, para que seja cheio do poder de Deus, e através do teu ventre seja gerado o filho da promessa. Empreste
empreste o teu 2023 para viver o que Deus estabeleceu para a sua vida. Entregue o seu 2023 para o Espírito Santo de Deus. Eu te desafio no dia de hoje, rasga o seu desenho e entregue o seu 2023 nas mãos do Espírito Santo de Deus. Eu te disse que eu entreguei a minha vida no dia 31 de dezembro de 2021. Um ano depois, eis-me aqui pregando nas primícias. Se eu olhasse para mim com o meu projeto, eu te garanto que eu não estaria aqui. Eu te dou certeza absoluta, porque no meio do caminho eu me distrairia. E eu te contei toda essa história para chegar no versículo em que nós lemos. Eu estou acabando, não tem mais uma pregação não, estou acabando. A palavra vai dizer: 3 dias depois. Quantos dias? 3 dias depois aconteceu o quê? Um casamento. 3 dias depois aconteceu um casamento. No casamento estavam lá a água e estava lá o vinho. O vinho acabou. Maria chega a Jesus Cristo e diz: o vinho acabou. Jesus, oh Deus, Jesus olha para Maria e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Quantas vezes você já leu esse versículo, olhou e disse: como Jesus é ignorante? Jesus é boca dura, rapaz, nem respeitava Maria, porque ele foi duro com Maria. Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Era Jesus no casamento, olhando a crucificação, e no dia da ressurreição. Vou falar de novo, para você pegar. Quando Jesus olha para Maria e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Era Jesus ali no casamento, vivendo a crucificação, e já no dia da ressurreição. Ele estava dizendo para Maria: olha, mãe, não é tempo da água, que é a vida, ser transformada em sangue, que é a ressurreição. Cara, você não vai entender. Era Jesus dizendo: olha, mãe, eu estou aqui, mas não é no seu tempo que eu vou fazer, é no tempo do meu Pai. 3 dias depois, Jesus morre e é crucificado e ressuscita 3 dias depois. A festa é um casamento, aonde Jesus dá princípio, ele conclui, porque o casamento acontece no céu, mas as bodas do Cordeiro é no céu. Vou dizer de novo. Jesus olha para Maria
e diz: o ambiente é semelhante, as oportunidades são semelhantes. Quem está aqui é o meu povo, mas não se trata, mãe, de viver a necessidade momentânea da terra. Se trata de viver o princípio que está escrito nos céus. Porque a palavra vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Não, você não está entendendo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado, o sangue foi derramado antes da fundação do mundo. Quando Jesus está na terra, que ele olha para Maria e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Ele não estava olhando para a circunstância do casamento, ele estava olhando para o princípio que está estabelecido no céu, porque ele sabia o motivo qual ele tinha vindo à terra. Só que você tem que entender que Jesus sabia, mas Maria não. É por isso que o milagre, que a água transformada em vinho não é milagre, é sinal. Vou falar de novo. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, nós não temos que nos maravilharmos com os milagres, nós temos que nos maravilharmos com os sinais. Jesus olhou para Maria e deu o seu primeiro sinal de que ele era o Messias. Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, ressuscita um homem chamado Lázaro. E a palavra nos diz que Marta e Maria mandaram chamar a Jesus Cristo, mas ele demorou 4 dias para chegar. Quantos dias? E quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Jesus então se encontra com Marta e Maria. Marta e Maria olham para Jesus e diz: ah, se tu tivesse chegado um pouco mais cedo. Eu entendo ela, não existia a Bíblia, ela ainda talvez não tenha lido que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, que não existe tempo para Deus. Deus está atrasado na sua vida não, querido. Deus não está atrasado na sua vida. Deus tem a hora exata, porque quando Ele entrar na sua vida, Ele não vai fazer milagres, Ele vai fazer sinais. Ressurreição de Lázaro não é um milagre, é um sinal de que apenas Jesus Cristo, que iria morrer na cruz do Calvário, tem o poder de fazer ressuscitar. Quando Jesus pega água e transforma em vinho, Ele está dizendo que é necessário a vida morrer para se tornar ressurreição. Tem pessoas que estão vivas e nunca experimentarão a ressurreição porque não aceitam morrer. Hoje Jesus Cristo me chama aqui para te dizer: morra na presença dEle. Morra na presença dEle, porque vai chegar o tempo em que Ele vai chegar diante da sua tumba, onde todos lhe considerarão mortos, e vai chamar pelo teu nome. E quando Ele chamar pelo teu nome, quem colocou a pedra vai ter que remover. E hoje Jesus Cristo me disse claramente no meu coração: existem pessoas aqui
que colocaram uma pedra em suas vidas. Seja porque alguém colocou, seja porque a circunstância colocou, seja porque se colocou a si mesmo uma pedra. Mas antes de Jesus dizer: Lázaro, saia para fora, Jesus disse: remove a pedra. E hoje eu venho como boca de Deus te dizer: remove a pedra que te prende em 2023. Você vai entender por quê. Porque se não removem a pedra, Jesus grita pelo nome de Lázaro, e quando a morte escuta a voz de Jesus, ela tem que recuar e a vida tem que voltar. Se não retiram a pedra, Lázaro era um ressuscitado numa tumba. Quando Jesus Cristo ressuscita, que ali chegam aquelas mulheres, elas encontram o quê? A pedra removida. Porque todo milagre que Deus vai fazer na sua vida, todo sinal que o Senhor vai operar na sua vida, se tiver pedra, não tem sentido, porque o nome dele tem que ser glorificado. Remove a pedra. Remove a pedra. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: você é um sinal da existência do Deus vivo. Eu só vou chamar aqui na frente quem tem coragem, não é vontade, porque eu tenho vontade de muita coisa, mas eu não tenho coragem de quase nada. Eu vou perguntar quem tem coragem de rasgar o desenho de 2023 e vir aqui na frente buscar o desenho que está escrito no céu a seu respeito. Só vem aqui na frente quem tem coragem de viver o extraordinário de Deus. Só vem coragem, só vem aqui quem tem coragem de viver aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e que o seu coração ainda não sentiu, porque é isso que Deus vai te entregar aqui hoje. Eu não vim aqui para poder te dizer que aquilo que você desenhou Deus vai cumprir. Eu vim aqui para te dizer que aquilo que Deus desenhou vai se cumprir. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida vai se cumprir. Se você tiver coragem, se você tiver ousadia, se você tiver iniciativa, você vai viver aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Hoje você sai desta igreja como um sinal. Hoje você vai viver o princípio de Deus. Mamacantore balamachore de cantore balamanaias. Derepoconomei xere da cantore balamacantere balabas xere cantas. Você de vermelho. Você. Toque ali para mim, por gentileza, você. Assim te diz o Senhor: quanto tempo ainda tu esperarás para viver o que eu tenho para ti? Quanto tempo ainda tu darás ouvido às coisas que eu já tenho te dito? Quanto tempo ainda você demorará para se mover de acordo com aquilo que eu tenho colocado no seu coração? Porventura são os teus projetos maiores do que os meus? Porventura são teus sonhos maiores do que os meus? Por que te faltas coragem para poder assumir o papel que eu designei sobre a sua vida? Por que te falta coragem para dar ouvidos àquilo que eu tenho dito a você? Eis que no ano de 2023, se você me der ouvidos, eu transformarei as suas feridas em sinais. Eis que eu transformarei as pedras colocadas como percalços no meio do teu caminho como sinais. Se tu me deres ouvidos, ao longo do ano de 2023, eu te chamarei pelo nome,
E quando eu te chamar pelo nome, esta cidade verá o que eu irei fazer na tua vida. Mas te entregues a mim como nunca te entregastes. Se ajoelhe e se rende aos meus pés como nunca fez até aqui. Porque eu sou Deus de provisão. Não vai te faltar. Não vai passar vergonha, porque eu proverei e eu te guardarei. E as tuas feridas e as tuas dores, as tuas fraquezas eu conheço. Não deixe com que elas te interrompam no meio do caminho, porque quando caíres, eu estarei do teu lado para te pegar pelas mãos e te erguer. E eis que falo eu contigo nesta noite, para poder reafirmar aquilo que tenho colocado no teu coração. Tu és homem grande. Deus, eu te louvo, Pai, porque nós estamos aqui. Eu te louvo pela palavra, eu te louvo pela revelação, e eu te louvo, Espírito Santo do meu Deus, pela oportunidade. Senhor, todos que aqui estão, eu apresento um a um, para que o Senhor possa fazer algo extraordinário. Amacantore balamanaia xerecantore bacantere bacantere balaias. 2022 foi doído, né, filha? Foi difícil. 2022 foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de reclusão, foi um tempo de falta. Faltou, eu sei que faltou, mas papai estava lá te guardando, papai estava lá te protegendo, e papai estava lá olhando e vendo os teus sacrifícios. Vi tuas lutas, vi tuas guerras, vi teus choros, e eis que coisa grande irei fazer contigo no ano de 2023. Filha, quero que tu ouças o que falo contigo nesta noite, para que tu possas creres que sou eu teu Deus falando contigo. Naquela noite que tu estavas orando de joelhos e dizendo para mim: Pai, eu não consigo, Pai, está difícil, Pai, eu renunciei coisas, Pai, estou na igreja, Pai, estou fazendo a sua obra, por que tamanha luta? Eu venho te dizer que era tempo de crescimento, eu venho te dizer que era tempo de cuidado, eu venho te dizer que era tempo de quebrantamento, porque o que eu tenho para ti, eu dei para poucos. Derramarei uma unção sobre a sua vida, que aquele que ver, aquele que enxergar, verá os sinais através da tua vida. Não te preocupes com as coisas da terra. As coisas da terra para ti, filha, são pequenas. As coisas da terra para ti, filhas, a ferrugem consome. Olhe para mim que estou nos céus, porque os teus tesouros e as tuas riquezas estão aqui comigo. E no tempo certo, eu irei te entregá-las. Permanecereis firmes, para que eu possa cumprir na tua vida algo que vai transformar a tua geração. Essas são as minhas contigo nesta noite. Espírito Santo, o Senhor me diz nessa noite que está transformando vidas. Você, o Espírito Santo manda te dizer: não tem morte, não tem choro, não tem ranger de dentes. O que eu tenho para ti, o que eu tenho para a tua família, é algo que vai além do que você possa imaginar. E eis que falo eu contigo nesta noite, para que toda a igreja possa ver. Irei eu visitar a tua casa, irei eu limpar a tua casa, irei eu resgatar um a um, irei eu fazer de ti uma
grande mulher na tua casa, e famílias serão recuperadas através da tua. Aquilo que muitas pessoas olharam e deram como perdido, eu restauro nesta noite, porque tu tens sido fiel. E eu recebo cada lágrima, e eu recebo cada choro que tu tens colocado diante de mim. Filha, eu quero te dizer nesta noite, que o amor que o Pai tem por ti, é algo que você ainda não experimentou. Eis que eu me revelarei a ti de forma tão profunda. Filha, se tu me buscares nas madrugadas, tu sentirás a minha presença de forma tão profunda e extraordinária, que aquele que chegar perto de ti, vai sentir transbordantemente toda a unção que eu colocar sobre a tua vida. Filha, permanecereis firmes, para que eu seja fiel, e continuarei fiel a você, até que se cumpra tudo que eu desenhei a seu respeito. Rabacanto orebalamanaia, chorecanto orebalamanaias. Espírito Santo, Pai, eu quero nesta noite dizer para o Senhor: eis-me aqui, ó Deus, como vaso, instrumento nas tuas mãos. Que ninguém que aqui está nesta frente, Espírito Santo, saia vazio, mas que o Senhor possa derramar uma porção dobrada na vida de cada um. Papai, eu venho te pedir nesta noite, que o Senhor cumpra em nossas vidas Efésios 6:10, e nos entregue dos céus a armadura de Deus. Que o Senhor calce os nossos pés com o evangelho da paz. Que o Senhor nos dê a couraça da justiça. Que o Senhor possa nos entregar o escudo, para que nós possamos fugir de toda armadilha de Satanás, e que o Senhor possa colocar o capacete da salvação, para proteger e nos livrar de todos os pensamentos maus, para que nós, como soldados do teu exército, estejamos, Jesus, posicionado, para que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos, e que nenhuma pedra no meio dos nossos caminhos possam nos tirar do seu chamado e do encontro que o Senhor já estabeleceu para conosco. No dia de hoje, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua misericórdia dure para sempre, e nós te entregamos na presença do Altíssimo o nosso 2023, para que o Senhor cumpra através das nossas vidas cada sonho, cada projeto, sobretudo o princípio de todas as coisas. Amém.